Vamos embora falar do Sport Clube Corinthians Paulista. Eu quero começar falando de uma treta, né, envolvendo o Corinthians e o Fortaleza. Por quê? Porque o Fortaleza solicitou laudos, isso mesmo, tá? De João Ricardo ao Corinthians após a reprovação em exames médicos. O Fortaleza discorda do Corinthians e diz que o goleiro está apto a jogar. Inclusive, ele treina lá, né, no centro de treinamento do Fortaleza, no PC, tá? O Fortaleza solicitou, né, o goleiro foi reprovado. O Corinthians já havia enviado apenas um laudo, né, um agente médico externo, né, a equipe chegou, enfim, a ter ali apalavrado com o goleiro. Eu conversei com fontes no Corinthians, conversei com meu amigo Marcelo Bórcio, né, que é especialista em direito esportivo. Ele falou que o Corinthians só deve essa explicação para o Fortaleza se o Corinthians assinou um pré-contrato, tá? Depois que o Bórcio me falou isso, eu fui apurar no Corinthians, o Corinthians me alega, nos bastidores, pelo que eu apurei, que não assinou um pré-contrato com o João Ricardo. Se não tem um pré-contrato, o Corinthians não deve satisfação para o Fortaleza. Gerou um mal-estar, né, o Corinthians está desconfiado, inclusive tá, né, já começa até querer caçar, né, por que o Fortaleza está fazendo isso, não está entendendo, né, porque o presidente Osmar Stabile praticamente vetou essa contratação, não ia contratar um goleiro, né, com problema ligamentar, enfim, né, no ombro, que é de um goleiro de 38 anos, tá? Enfim, o clima vai ficando cada vez mais ruim, né, no Corinthians e agora com Fortaleza também, por conta dessa questão. O Corinthians não entendeu porque que o Fortaleza quis que o presidente Osmar Stabile provasse, né, que o jogador realmente foi reprovado nos exames médicos, tá? Gente, tem muita coisa que ainda vai dar pano pra manga, hein? Deixa o like, comente aqui embaixo, entendeu? Ó, novidade no treino hoje foi o André treinando, né, realizando finalizações, né, o nosso querido Davi estava lá, e o André, ele treinou jogadas de ataque, né, em um treino específico para atacantes, né, onde tinha ali Yuri Alberto, Caio César, Pedro Raul, Guinegão, enfim, tinha os meias atacantes também, né, o Zacaria também participou, o Garro, e o André estava entre eles, né, os volantes, por exemplo, não estavam. Então ele fez um treino ali ofensivo, né, o que dá a entender que o técnico Dorival Júnior ainda pense em utilizar o André como ele foi utilizado contra o Novo Horizontino. O Corinthians se posicionou muitas vezes num 4-2-3-1 com o André do lado esquerdo aberto. E o Corinthians também atacou com linha de 3 com o André aberto do lado esquerdo, parecendo um atacante, um ponta, né? Foi melhor que o Wesley. Tô brincando, calma, gente, né? Os golpes agora do Wesley. Enfim, o André hoje treinou finalização e foi bem, então tem tudo aí para continuar jogando avançado e o Dorival tá apostando nisso, né? Aposta no André realmente como um meia, né? Que hoje treinando, inclusive, com os atacantes. Tinha uma hora que só ficaram os atacantes e o André treinando, tá? Então é interessante passar essa visão aí para vocês do André. É um assunto polêmico. O presidente Osmar Stabile pode se reeleger, né, a presidente do Corinthians, ele pode participar da eleição no final do ano. Há uma discussão braba em relação ao assunto por conta do estatuto do clube, né? Inclusive também que envolve algumas tretas aí que eu vou contar para vocês, tá? Então tem essa aí que eu coloquei que eu já vou explicar e aqui é onde está, né, a parte, né, do estatuto, né, do Corinthians que traz toda a polêmica aí envolvendo o presidente Osmar Stabile e a sua reeleição, tá? Eu vou direto nos artigos, se olhar embaixo aí, ó, no artigo 2º diz: não será permitida a reeleição consecutiva para o mesmo cargo o presidente da diretoria após o término do seu mandato, fica inelegível para qualquer cargo, eleição ou subsequente, né? O cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau, ou enfim, esse não interessa, né? Vou para o parágrafo 4º parágrafo. A eleição para preenchimento do cargo por vacância só não será computada para os efeitos de inelegibilidade de que trata, né, o segundo parágrafo desse artigo, se o período preenchido corresponder a menos de 18 meses. Aqui que está no 4, tá? Olha só, então o que acontece? O presidente Osmar Stabile alega que ele só virou presidente de fato no Corinthians quando ele foi eleito naquela eleição contra o Roque Cittadini no Conselho. Aí não dá os 18 meses que o 4º parágrafo alega aí, que eu estou mostrando para vocês no Estatuto do Clube. Já a oposição alega que o Osmar virou presidente do Corinthians assim que o Augusto saiu, né? E, enfim, ele poderia perder a eleição para o Antônio Roque Cittadini, mas a oposição alega que, mesmo ele tendo que participar de uma eleição, ele já era presidente desde então. Se contar o período que o Augusto saiu e o Osmar assumiu interinamente, se contar o período que ele ficou interino, ele não pode se reeleger, segundo o Estatuto. Mas o Osmar, ele ignora esse período e diz que só vale o período que ele foi presidente, né, do Corinthians, né, após as eleições, tá? Após as eleições, aquela que ele ganhou do Antônio Roque Cittadini no Conselho. Então o Osmar tem essa tese, que é após a eleição, e a tese da oposição, que ele não pode se candidatar por conta, né, da questão
envolvendo ali que ele já assumiu depois que o Augusto caiu. Enfim, tá essa treta, tá? O Romeu Tuma Júnior, na reforma do estatuto, né, meio que atualizou isso daqui e dá a chance aí do presidente Osmar Stabile se candidatar, o que gera um problema muito grande. É aí que entra, né, segundo pessoas ligadas ao conselho, um movimento, tá, que vazou esse print aí do Ademir no CORE, ó, o conselheiro do CORE, ele quer vetar a reforma a votação da reforma do estatuto na segunda. Olha aí porque, ó, bom dia a todos, presidente Miguel, acompanha a sugestão do conselheiro Maluf, pois o CORE foi completamente ignorado nesse processo de elaboração do novo estatuto, apenas apresenta a alternativa de realizarmos a reunião extraordinária, se possível na segunda-feira ou na próxima terça, para uma avaliação mais ampla e menos apressada do texto. Então, eles vão se reunir hoje, nesta quinta-feira, né, para tentar passar alguma orientação, eles devem orientar para não ter, né, a votação do estatuto na segunda-feira, que vai ser votado, né, que o Romeu Tuma vai votar. Aí dá uma confusão, tá rolando aí nos WhatsApp, né, nos grupos de WhatsApp de conselheiro, um texto, né, que diz o seguinte, ó, vaza o print do conselheiro vitalício Ademir do CORE, que tem filho trabalhando no clube, não querem que nada mude, e chamaram reunião para tentar barrar ou tumultuar a reforma estatutária. Eles querem barrar a reforma e vem com um papinho que não puderam participar. Teve um monte de reunião pública e vários membros do CORE têm propostas no projeto. A estratégia de não conseguir barrar é votar não para tudo com a mesma alegação. Sabe o que eles não querem? 1, não querem o voto do fiel torcedor. 2, não querem o fim da mamata para parente trabalhando no clube. 3, não querem varrer da base os filhos de conselheiro, porque acho que vai ter isso, né? Não vai poder ter mais cargo, os parentes não vão poder ter mais cargo, tá? Se são parentes de conselheiros, sócios, enfim, não querem não querem acabar com a farra de sócio bancado por candidato para ter voto, não querem redução de conselheiros vitalícios nem o fim das chapinhas, não querem que seja proibido colocar sócio em dia para poder votar. O papo é esse, essa corda não quer futuro do Corinthians, mas o Corinthians é da Fiel e a Fiel é zica. Enfim, eu não sei quem postou isso aqui, tá rolando em vários grupos de WhatsApp, tá? Muita gente acha também que querem votar, enfim, querem impedir também a reeleição do Osmar Stabile. Tá uma loucura. O Parque São Jorge, como sempre, tá fervendo. E o que eu faço? Eu mostro todos os lados, né? Como coloquei o print aí do WhatsApp do CORE, né? Eles alegando o lado deles, que eles não tiveram participação, não foram acionados em nada em relação à reforma do estatuto. Depois vem agora aí o pessoal ligado ao conselho rebatendo, né? Com todos esses argumentos aí. Enfim, é o Corinthians, velho. Sempre pegando fogo. Quem tem razão nessa história? Comente aqui embaixo. Você acha que o Osmar vai poder se reeleger ou não? Comente aqui embaixo. Vamos falar agora de futebol, que é mais gostoso, né? Jesse Lingard, tá? Jesse Lingard hoje apareceu, né, pela primeira vez no treino do Corinthians. A gente já colocou no Almoço com Fiel fotos, vídeos, enfim. E vocês viram, né? Lá que a gente tava lá com o nosso querido Davi, ele registrou as imagens pra gente. Mas o Jesse Lingard só ficou conversando, não treinou. Quando vai ser o primeiro treino dele? Exclusivo para vocês. O primeiro treino de Jesse Lingard vai acontecer no domingo. O Corinthians treina amanhã, né, nesta sexta-feira, folga no sábado, e no domingo o Jesse Lingard vai treinar pela primeira vez com bola. Informação exclusiva para você, vai participar do treino tático junto com os companheiros, tá? O Jesse Lingard, né, eu tenho fontes ligadas ao Jesse Lingard, ele alega que está pronto fisicamente, e que se o Dorival quiser, que depende do treinador, claro, ele já quer estrear na quarta-feira contra o Curitiba, tá? Ele tá com vontade, então ele vai participar pela primeira vez, isso é exclusivo, tá? O Jesse Lingard treina no domingo pela primeira vez com bola, junto com os jogadores, inclusive para participar de treino tático. E se o Dorival quiser, ele garante, ele já afirmou isso lá dentro do clube, que ele está pronto para estrear na quarta-feira contra o Curitiba. É claro que quem tem que avaliar isso é o departamento físico, a comissão técnica, tá? Ele sabe disso, ele tem certeza disso, e ele, né, é submisso em relação a isso. Mas a vontade dele já é estrear a quarta, ele acha que já está pronto, vai treinar domingo e quer estrear a quarta, tá bom? Informação exclusiva para você, deixa o like, inscreva-se no canal. O Corinthians segue se preparando para o próximo compromisso da temporada. E o treino desta quinta-feira trouxe uma novidade que chamou a atenção da torcida. A primeira aparição de Jesse Lingard em campo durante as atividades do time. O treinamento, comandado por Dorival Júnior, foi aberto à imprensa no CT Joaquim Grava e teve cerca de 1 hora de atividades acompanhada pelos jornalistas. O elenco começou com o aquecimento e o tradicional bobinho, antes de avançar para exercícios em campo reduzido, focados em transição ofensiva e ultrapassagens, com boa aparição dos meios-campistas como Breno Bidon e André Luiz. O treino também contou com a presença de Caio César e Yuri Alberto, que seguem em transição física e participam de parte das atividades com o grupo. Por outro lado, os volantes Raniel e Alan não foram a campo e permanecem na parte interna do CT. Outro destaque foi o jovem Iago Machado, de apenas 17 anos, promessa da base que vem ganhando espaço nos treinos do elenco profissional. Agora, a expectativa da torcida aumenta para ver Jesse Lingard cada vez mais integrado ao time e, quem sabe, estreando em breve com a camisa do Timão.